malícia, da maledicência, das palavras top da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Sempre. Igreja, esse texto ele começa falando acerca da ressurreição. Nós sabemos que Cristo ressuscitou, e nós ressuscitamos em Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitamos, e é vã a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja em Colossos, aos Colossenses, ele disse: vocês já ressuscitaram em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O povo, os cristãos de Colosso, eles estavam enganchados em ordenanças de homens e se esquecendo das coisas do alto. Eles agora viviam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não estavam mais ligados na lei, porque a lei trazia muitas ordenanças que os homens teriam que cumprir, e o povo estava deixando de buscar os tesouros celestiais, as coisas espirituais, para ficar ainda cumprindo as ordenanças dos homens. Aí você vai lá para o versículo de número 16 do capítulo 2, dá uma olhadinha aqui no contexto do capítulo 3, capítulo 2, versículo 16, o contexto do capítulo 3 também, que está no capítulo 2, versículo 16. Olha só como é que eles andavam. Havia discussões para que o povo continuassem presos nessas coisas. Diz assim no versículo 16: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou do sábado. Igreja, o apóstolo, ele exortou a igreja que se desligasse dessas coisas, que essas coisas eram apenas sombra do que havia de vir. Por exemplo, o sábado é sombra do que há de vir. O sábado ele representa, ele aponta para o descanso da nova Jerusalém de Deus, o paraíso, os céus de glória. Nós sabemos que Deus, ele trabalhou 6 dias e no 7º descansou, e ele ordenava aos israelitas, ao seu povo, que guardasse o sábado, que o sábado estava santificado, apontando para o descanso que há de vir. Então todas essas coisas eram sombras do que estava para vir. E agora Cristo já veio.
coisas materiais e buscarmos as espirituais. Você vê que quando se faz um congresso, muitas vezes os olhos, os corações estão mais ligados, mais preocupados no cerimonial, nos enfeites, nas decorações, do que na espiritualidade do evento. É bonito o ambiente bem arrumado, mas a glória da segunda casa, Deus disse que seria maior do que a da primeira. A glória da primeira casa era o templo de Salomão: ouro, prata, pedras preciosas, riqueza, a porta formosa do templo. Aí no tempo de Ageu, no tempo de Zorobabel, Deus revelou a eles que a glória da segunda casa não tinha beleza nenhuma se comparada à primeira, ao tempo de Salomão, mas tinha o poder de Deus para todo aquele que cresce. E esta palavra hoje, ela diz assim: se nós já ressuscitamos em Cristo, vamos buscar as coisas espirituais. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Igreja, muitos cristãos estão mais ligados nas coisas desta terra do que nas celestiais. A gente vê o crente o dia todinho com essa parede celular nas mãos, ficou viciado, não tem mais como soltar. Isso aqui é terreno, isso aqui é dos homens. Busca as coisas que são do alto. Eu quero dizer para você: se você não consegue passar metade do dia sem pegar nesse aparelho, você se tornou viciado. A não ser que você trabalhe com ele e necessite dele, aí tudo bem. Mas quem está escravizado pelo Instagram, pelo notebook, pelo Facebook, pelas redes sociais, para passar o dia olhando novidades e novidades. Ninguém sabe o que é que escraviza uma pessoa em redes sociais. É um coração vazio, que está procurando preencher o seu dia, está precisando preencher o seu coração, e vai em busca das redes sociais, para passar o dia olhando uma coisa, olhando outra, e dando gargalhada, e fazendo kkkk, e enviando para outros irmãos coisas carnais. Até quando tu vai ficar ligado nas coisas da terra? Até quando, igreja? Até quando? Vamos aprender. Pensai nas coisas que são de cima. O que é de cima? Quem sabe? Lá em Gálatas nos é revelado os frutos do Espírito. Bondade é de cima, fidelidade, domínio próprio, amor, oração, longanimidade, perdão, oração, jejum, as coisas do alto. A ciência se multiplicou,
de uns 20, 30 anos para cá, parece que veio um vendaval, e os homens descobriram coisas que durante milênios eles não descobriram. De 30 anos para cá. E tem agradado muito os olhos dos homens. Salomão diz que tudo é vaidade. Como o povo desta era tem se tornado vaidosos. Nossos filhos, nós somos obrigados a comprar um celular com uma criança de 8 anos, de 10 anos. Pai e mãe, quem mal tem dinheiro para comer, vai pagar uma conta de luz, mas é obrigado a dar um celular para a criança de 10 anos. Precisando da manutenção da casa, manutenção da moto, manutenção do carro. Mas se não der, a criança chora. Mas o filho da vizinha tem, e daí? Aí passa o dia buscando as coisas de baixo, as crianças. Igreja, quando um celular é liberado para uma criança, aquilo ali chama a atenção da criança. Ela torna um ciclo vicioso na vida da criança, e ela não vai querer as coisas de Deus, porque o coração dela está ali. Você vê que tem criança que vem para o culto, a mãe dá o celular durante o culto. Aqui foi proibido, graças a Deus, que o pessoal está cumprindo. Mas em muitos lugares a gente vê a mãe assistindo o culto, a criança na perna, com o celular na mão, a mãe adorando e o filho esquecido de Cristo. É uma perversidade. A mãe ou o pai que está na igreja adorando e proíbe o seu filho de adorar. Quando Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, e você está impedindo o seu filho de vir a mim. Buscai as coisas que são de cima, e não as que são de baixo. Aleluia. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, lá em Atos capítulo 1, fala que os discípulos ficaram olhando ele subir naquela nuvem que o envolveu, e eles ficaram perplexos, e a voz de anjos disse: varões, por que estão tão assustados vendo este homem subir? Da maneira que vocês estão vendo ele subir, ele virá outra vez. Ele subiu, igreja, e sentou à destra de Deus, do Pai, e até hoje está lá, sentado à destra do Pai. Então o que diz a doutrina? Busca as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Uma vida espiritual sadia, um coração segundo Cristo, uma alma que consegue perdoar. Sabe por que muitos não conseguem perdoar quando são ofendidos? Porque os corações estão trancados para as coisas do alto, mas está muito ligado nas coisas terrenas. As coisas da terra, elas suscitam ira, suscitam divisões, intriga, dissensões. As coisas da terra, sabe de Deus, que são passageiras, mas as do céu são eternas. Aleluia. Aleluia. Aí diz assim, versículo 3: porque já estáis mortos. Presta atenção nisso aqui. Buscar as coisas do alto,
Igreja só consegue deixar as coisas desta terra. Quando a gente fala as coisas desta terra, são as coisas que prejudicam a vida espiritual. Não é o dia a dia do mundo secular, não, como o trabalho, como os afazeres de casa, como o emprego. Não, não é essas coisas. São as coisas que não convêm mais na vida daqueles que nasceram de novo e morreram para o mundo. O Diácono Evandro leu aqui na palavra inicial, em Efésios 2:1, e vos vivificou. Cristo nos deu vida, Ele nos tirou da sepultura, Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecado. Se Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos, o que é trazer vida ao morto? É ressurreição. E o que foi lido aqui? Se já ressuscitar, se Cristo nos tirou da sepultura do pecado, o que nós não queremos nas coisas desta terra? As coisas deste tipo. Nesta terra, igreja, que nós podemos aproveitar dela, fazer boas amizades com cristãos, trabalhar para dar conforto à nossa casa, estudar, fazer cursos, faculdades, arrumar um bom emprego, cuidar da saúde, educar nossos filhos. Mas não dá mais para nós ficarmos na esquina, jogando baralho lá com os ímpios na calçada. Não dá mais ficar se divertindo com os ímpios lá fora. Não dá mais. Pastor, eu vou perder a salvação. Eu não posso te responder, porque não cabe a mim julgar. Aleluia. Mas o apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Igreja, tem coisas que é lícito a gente ir, porque não é crime. Mas tem coisas que não convém, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Abre aí. Mateus 6, 19. Amém? Diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Olha aí, o versículo se ligou com o outro. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, destrói. E onde o ladrão minam e roubam. Versículo 20, a igreja. Aleluia! Ajunteis tesouros no céu, onde ninguém vai te tomar. Você já prestou atenção que as coisas da terra, tudo um dia vai embora? O carro um dia envelhece e se enferruja. A moto um dia envelhece. O móvel um dia fica velho e você tem que trocar por outro, e esse outro um dia é consumido. Então, o que a palavra de Deus nos exorta é: vamos nos ligar mais nas coisas do céu do que nas da terra.
as coisas da terra, muitas vezes quando elas são escolhidas por vaidade, elas trazem problema na vida da gente. Continuando, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Está vendo? Você só pode buscar as coisas do alto se o teu tesouro estiver lá. Agora, se o nosso tesouro estiver nas coisas desta terra, aí o nosso coração vai lá. Então, se você troca a Bíblia Sagrada pelas redes sociais, é porque o seu coração já foi dominado. Porque onde tiver seu tesouro, está também o seu coração, a sua alma. Você ainda lê a Bíblia como você lia antigamente? Você ainda ora como você orava antes? Você tem a mesma espiritualidade de antes? Você tem progredido de um tempo para cá na sua caminhada com Cristo? Ou você tem estacionado? Ou tem regredido? É tempo da gente fazer uma análise de como está a nossa comunhão com Deus. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Você já parou para pensar nisso? Se o nosso tesouro estiver nos céus, nós vamos ser pessoas bastante espirituais. Mas se o nosso tesouro for as coisas desta terra, a concupiscência da carne tem dominado a nossa vida. Aí ele diz no 22: a candeia do corpo são os olhos. Olha aí, gente, como isso aqui é interessante. A candeia do corpo, ou a luz do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém, 23, se porém os teus olhos forem maus, se teus olhos estiverem nas coisas terrenas, carnais, teu corpo será tenebroso. Se por tanta luz que em ti há são trevas, parece ser luz, mas são trevas. É aquele pessoa que está dentro da igreja, é luz, mas não é luz, é treva. Vou repetir. Se portanto a luz que em ti há, olha só, vamos trocadilho aqui, portanto, se a luz que em ti há, ele fala de tua luz, só que essa luz não é verdadeira, é aquela luz fingida, aquela luz de aparência. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Como é que é luz e é treva ao mesmo tempo? É porque é uma luz falsa, é uma vida espiritual de aparência, é uma vida de crente de aparência. Não é luz, é treva. Mas aqueles que estão em Cristo, como você está em Cristo, você pende para as coisas espirituais, você busca os tesouros do céu. Aleluia. Aí no versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou serve os céus
outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então, igreja, não dá para querer servir a Deus e as coisas carnais. Eu costumo dizer que o tempo que nos resta nessa terra dos viventes é para nós cuidar da nossa casa, da nossa família e adorar a Deus. A vida do cristão, ela é família. Isso não quer dizer que impeça da gente ir para uma praia, tomar um banho na praia com a família. Isso não impede de um lazer com os filhos. A gente só não pode entrar lá no lazer, metido no meio das rodas dos escarnecedores. Aí não podemos. Então, o tempo que nos resta é buscar os tesouros do céu, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Aí voltamos para Colossenses capítulo 3. Vamos para o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, olha só quem é a nossa vida, Cristo. Lembre-se que no versículo 3 diz: porque já estáis mortos. Morto todo mundo. Aí agora diz: quando Cristo, que é a nossa vida, então nós estamos vivos, mortos só para as coisas desta terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! E quando é que Cristo irá se manifestar? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Abre aí. Apocalipse 11, 15. Diz assim a palavra: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Olha só, Cristo se manifestou. Ao toque da sétima trombeta, o céu se abriu, Ele desceu nas nuvens, e vozes celestiais disseram: o reino do mundo não é mais dos homens, mas do Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus veio, e quem irá reinar é Cristo. Não é mais os homens que se corrompem, mas é Cristo. Aleluia. Aí no versículo 17 diz assim: desce um pouquinho, versículo 17. Agora no versículo 17, os 24 anciões, eles adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ele agora se apossa do grande poder dele. A terra, igreja, jardim do Éden, estava com Deus e Deus com os homens. O pecado fez com que o homem fosse expulso, e
E agora, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele toma novamente para Ele. E aqueles que perseverarem em Cristo estarão na glória com Ele para sempre. Aí continuando, versículo 18: iraram-se as nações. Quer dizer que na vida de Cristo, os povos, as nações não vão gostar. Por quê? Porque o povo é carnal, e Jesus não vai compartilhar com o pecado das nações. E Ele vem para fazer juízo sobre toda a terra, e vem para buscar a sua igreja. Então diz aqui no 18: iraram-se as nações, e veio a tua ira. A ira de quem? A ira de Deus virá sobre a terra. O dia do Senhor será dia de grandes trevas, dia de escuridão e de tristeza para toda impiedade, mas para os santos, o salvo, será dia de glória. Aleluia. Veio a tua ira, e o tempo dos mortos, quer dizer, os mortos irão ressuscitar, para que sejam julgados, olha só, e tempo de dares galardão aos profetas, e teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome. Aleluia! A pequenos e a grandes. Olha, igreja, então, quando Jesus Ele vai manifestar a ira dele sobre a terra, sobre as nações, sobre todos aqueles que se esqueceram de Deus e não amaram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Será dia de julgar os mortos, de julgar as nações, e também será dia de entrega de galardões aos santos, aos profetas, aqueles que amam a Cristo. Então Jesus vem para essas duas coisas, para destruir aqueles que destruíram a terra, e para dar os galardões, a salvação aos santos, à igreja de Deus. Aí continuando o versículo de número 18, lá no finalzinho: e o tempo de destruires os que destruíram a terra. João, ele diz, uma visão: esse céu e essa terra que se vê já não existe. Eu vi novos céus e nova terra, e o mar já não existe. Se a terra e o céu foram destruídos, João declara que será destruído, será dado lugar a um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. João 14, Jesus disse: vou para o Pai, irei preparar lugar, e virei outra vez. É a nova Jerusalém, está preparada para o santo. Na parábola da grande ceia, Jesus manda chamar os convidados com a seguinte mensagem: vinde, porque tudo está preparado. Oh, aleluia! Glória a Deus! E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Amém? Pois sejam confortados com esta palavra. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar.